Que o Oni é um mangaka meio biluteté das ideias, você já sabe. O cara fez o One Punch Man, o meu xodozinho Mob Psycho 100 e outros mangás aí bem maneiros. Mas tem um mangá recente dele que, tipo assim, é uma loucura total. Bom dia, boa tarde, boa noite, eu me chamo Prime e esse mangá é Bug Ego. Escrito pelo Oni e desenhado por Kyoto Kishitara. A história começa com um moleque na pior situação possível: fazer cocô na escola. Por sorte, o seu amigo teve um plano para ajudar. Essa dupla dinâmica aí é o Takehiko Kokudou e o Makoto Hitsujiwa. Kokudou fala que não dá pra ir no banheiro, porque os veteranos se reúnem lá pra fazer coisas um tanto suspeitas, aceitando seu trágico fim. Mas por sorte, o dia foi salvo pelo Makoto. E sim, ele consegue cagar. Ele tem o seu requiem. Makoto explica que existem vários bugs na vida, truques para enganar o seu corpo ou usar o banheiro dos funcionários numa situação de emergência como essa, ou que as garotas gostam de garotos que mostram a testa. Ele continua e fala como ele sofria bullying, usou várias técnicas para escapar dele, dizendo que não importa os meios, contanto que não perturbe os outros, tá de boa. Continuando falando que todo mundo na sala falou pro Makoto não se envolver com ele, mas ele diz que não vai escutar isso, vai ensinar uns truques pra ele vencer na vida e que é pra eles serem amigos. Que lindo! E vendo o cara legal, gente boa que o Makoto é, o Kokudou pergunta se ele tá livre depois da aula. Ele leva ele numa máquina de vendas comum, mostra um poste sem nada por perto e mostra um dos seus bugs. Uma coca, 2 chá de cevada, 3 shiruko, 4 coca, 5 suco de abóbora com limão, 6 milho enlatado. E depois dessa combinação estranha e o Makoto não entender nada, o Kokudou mostra o resultado: cocô de pombo no poste. Sim, aquela combinação biruta lá doidona fez cocô de pombo surgir do lado do poste. E o moleque fala todo orgulhoso que esse é o seu bug. Mas o Makoto não acredita, ele fala que os truques que ele ensina são dicas úteis e não essa doideira que ele tá falando. Então o Kokudou fala: por que você não testa você mesmo? E o cara, achando o papo muito estranho, que o Kokudou é só um esquisitão, vai pra casa. Mas assim que o Kokudou vai embora, ele decide testar. E realmente, assim que ele faz a mesma combinação, surgiu mais bosta de pombo. No outro dia ele conta isso pro Kokudou e ele diz que é a primeira vez que viu outra pessoa usar o bug, e que ele não sabe ao certo a origem deles, mas eles estão por aí, que nem o Michael Jackson. Depois disso, os moleques fazem vários bugs, tipo um bug que a gente ver auras fracas ao redor das pessoas, um bug pra virar amigo dos gatos de rua, um bug pra você se inscrever, deixar um like, um comentário no vídeo. Vai, essa foi boa, eu te peguei, né? Enfim, depois dessa carambada de life hack inútil que só serve pros moleques se divertir e ficar com a amizade mais forte e com a resenha em dia, o Kokudou finalmente mostra um bug muito útil, um bug pra voltar no tempo. Makoto percebeu isso pelo Kokudou mesmo vagabundando direto com ele ter a melhor pontuação do ano todo na escola. Então, o Makoto ia tentar também. O método de ativação era no dia de um eclipse solar completo. Numa certa hora e data, ele ia pular no pátio da escola e fazer uma dança muito específica. Só que peladaço, totalmente pelado, peladaço. Mas o Makoto fez assim mesmo, porque ele e o Kokudou eram brothers, ele confiava nele, era o irmão de outra mãe. Mas o pior acontece e ele não viaja no tempo. Conclusão, o moleque vai parar na delegacia, toma pavoro dos polícia, faz a mãe chorar de decepção, vira chacota da turma não, da escola inteira. E o moleque chora tendo um poder mais, falando que foi um bug. E foi um bug que o amigo dele pode comprovar. Cadê o amigo? E o pior de tudo, ele só consegue chorar pelo sentimento de traição que um Kokudou que enganou ele. Depois disso, ele nunca mais confiou em ninguém e parou de ir na escola. Então, 44 anos se passaram e as coisas não melhoraram. O moleque tá feiaço, igual o mendigo de Tokyo Revengers, revirando lixo pra ver se tem o que comer. Até que chega um cara das sombras falando que conhece ele. E quando ele vê quem ele é, isso mesmo, o Kokudou, agora pique mafioso,
Sim, os nossos protagonistas são um mafioso e um mendigo que acreditam em teorias da conspiração sobre bugs no mundo e não terminaram o ensino médio. Naoru sangue ferve, o maluco ataca ele, falando que não vai mais acreditar em nada que ele falar. Só que ele diz que naquele dia o Makoto fez a coreografia errada, e o motivo dele não ter ajudado ele é que quando ele descobriu os bugs, ele encontrou junto um caderno que explicava quase tudo sobre eles. E nesse caderno dizia pra não divulgar os bugs. Mas o Makoto questiona então o porquê que ele ensinou os bugs pra ele. E o Kokudou só diz que ele queria ser o seu amigo, fazendo o Makoto soltar ele. Continuando a explicar, ele não consegue mostrar nenhum bug agora, porque ele queimou o caderno quando largou a escola também. Mas se na próxima quarta-feira ele fizer a coreografia certa, ele pode voltar no tempo, o que deixa o cara bolado, já que foi assim que tudo começou pra ferrar com a vida dele. Mas mesmo assim, ele não ataca. Como o próprio Kokudou diz, o seu coração ainda é gentil. Então ele pede, ele implora, para só dessa vez o Makoto acreditar nos bugs, para ele acreditar no seu amigo. Então eles começam a praticar. Os caras dançam, repete a coreografia várias vezes, milhares de vezes. Todo suado, todo acabadaço, mas o dia chega. Tá cheio de gente no pátio da escola, Makoto tá peladaço e se prepara pra ir. Antes disso, o Kokudou diz que usou bastante as dicas que o Makoto falou pra ele, pra crescer na vida. E que certamente, os bugs não foram feitos pra ter uma vida fácil. Os dois então sorriem, e eu acho que só desse jeito dá pra ver que os dois ficaram em paz de novo. Dessa forma, o cara vai no meio da corrida feminina peladaço e começa a dança. E geral se espanta, afinal é um velho careca peladão esquisito pra caramba dançando na escola. Mas ele dança e chora pensando que dessa vez vai dar tudo certo. Mas já vão dando porrada nele. E agora ele pensa que sua vida chegou ao fim. Mas vendo o rosto do seu amigo uma última vez, ele faz o movimento que faltava e volta no tempo. Voltando pro começo do mangá, com o moleque precisando fazer cocô e sendo recebido pelo Kokudou. Que mangá maneiro, cara. Sabe aquelas histórias doidona que parece que o autor tava loucão quando escreveu? Eu adoro elas e Bug Ego é uma delas. E o mano escreve muito bem essas histórias viajadas. Achei a temática do mangá muito maneira. Bugs no mundo real que ainda parece ter um plot maior por causa do lance do caderno. É bizarro demais e eu adoro o Jojo. Os dois brothers também são muito legais. É maneiro ver os dois querendo se ajudar, compartilhando o que sabem e mais acham legal. Além deles terem uma dinâmica bem bacana, se divertindo. Só não sei qual é a tara do Oni de deixar esse moleque pelado o tempo todo. Mas sem dúvidas é mais uma pedrada do Gold. E espero que Versus, a outra obra dele que tá lançando, vá nesse mesmo caminho, pois eu irei ler. E chegamos ao final desse vídeo. Muito obrigado por ter assistido ele do início ao fim. Só agradecer ao amigão Anistex por fazer a boa e me divulgar esse mangá bacana. Valeu, chefe. Você é um verdadeiro amigo. E por favor, recomendem mangás maneiros assim nos comentários. Mangás, animes, qualquer coisa que tenha uma história bacana ou seja muito louco pra eu ver. Eu confio em vocês, pessoal. De resto é isso. Me sigam nas outras redes sociais, vejam a aba comunidades e tudo de bom pra vocês. Tchau!